Naquela noite fria, o luxo da mansão contrastava com a solidão de seu único morador. O Sr. Arthur, um empresário bilionário, viúvo e sem herdeiros, estava diante de um papel que mudaria o destino de uma vida que ele mal conhecia. Ele acabava de assinar sua última vontade e testamento, deixando absolutamente tudo para uma pessoa improvável, Aurora, a garçonete que lhe servia o café no mesmo restaurante há 5 anos. Uma garçonete que ele mal havia trocado 10 palavras. O que motivou um homem com tanto poder a fazer um gesto tão radical? E por que, ao entregar o envelope a seu advogado, ele sentiu um arrepio na espinha? Mal sabia o Sr. Arthur que aquele testamento, feito em silêncio, despertaria um segredo que não era dele, mas sim da própria Aurora. Um segredo que ela carregava desde a infância e que, se revelado, faria até mesmo o homem mais rico do país questionar tudo o que ele pensava saber sobre a justiça e o destino. O destino sempre tem um jeito estranho de revelar a verdade. Antes da história começar, conte para mim de que cidade e país você está ouvindo esta história. É incrível ver até onde essas histórias chegam. Saber que nos conectamos através das lições da alma do Brasil ao mundo é o que faz este canal pulsar. E se você ama histórias que tocam o coração e mostram o poder do destino, se inscreva aqui no canal Histórias de Amor e Segredo. Toda semana uma nova história para lembrar que o tempo sempre revela a verdade. É um convite íntimo, uma comunidade que busca paz e justiça através da fé. Agora podemos seguir. Aurora era a personificação da discrição, uma jovem de 20 e poucos anos, com um sorriso gentil e os olhos que guardavam uma melancolia antiga, como um livro valioso que ninguém havia se dado ao trabalho de abrir. Sua vida era uma repetição silenciosa. Levantar antes do sol, pegar 2 ônibus até o centro e servir mesas no Ouro Negro, um restaurante onde a clientela de gravata ignorava quem lhes trazia o cappuccino. Ela não era uma garçonete. Era uma cuidadora silenciosa de histórias alheias, sempre atenta, sempre invisível. Seu turno ia das 6 da manhã às 2 da tarde, e o restante do seu dia era dedicado à mãe, acamada há anos devido a uma doença rara. O salário mal dava para os remédios, mas Aurora nunca reclamava. A dignidade era a única riqueza que ela possuía, e a protegia com a ferocidade de uma leoa. A dor de Aurora não estava na pobreza, mas no silêncio da sua luta, na ausência de alguém para repartir o fardo e na constante humilhação sutil que vinha do olhar de superioridade de seus clientes. Um desses clientes era o Sr. Arthur. O Sr. Arthur Montgomery era a lenda viva da cidade. Um empresário do ramo imobiliário, conhecido por sua mente afiada e seu coração gelado. Todos os dias, pontualmente às 7h30 da manhã, ele entrava no Ouro Negro e se sentava na mesma mesa, a única com vista para a rua. Ele nunca pedia, apenas acenava. E Aurora, sem nunca falhar, trazia seu café preto, duplo e sem açúcar, acompanhado de uma torrada integral. A interação deles era uma dança fria, um olhar rápido de reconhecimento, o deslizar da xícara sobre a mesa de mármore e o silêncio. Arthur nunca a chamou pelo nome. Ela era apenas a moça do café. O empresário via nela a invisibilidade de quem não conseguiu vencer na vida. Ele a via com a compaixão distante de quem observa um inseto, mas nunca com a empatia de quem enxerga uma alma. Ele a tratava com cortesia, mas com uma cortesia que vinha da distância social, não da humanidade. O único a notar a bondade de Aurora era o velho Elias, o cozinheiro, um homem que conhecia os segredos do restaurante e da vida. Certa manhã, o Sr. Arthur, distraído ao telefone, derrubou todo o café sobre um documento importante. Sem hesitar, Aurora correu, pegou um guardanapo e tentou limpar. Arthur a interrompeu com a mão, com um olhar de repulsa que fez o sangue de Aurora congelar. "Não toque nisso, moça, você vai estragar ainda mais", disse ele com a voz baixa e dura. "Traga-me a conta e mande uma faxineira vir aqui." A humilhação não estava na bronca, mas no fato de ele a ter tratado como se sua simples mão pudesse sujar um papel de negócios. O empresário pegou uma nota de 100, jogou-a sobre a mesa e saiu sem esperar o troco, sem olhar para trás.
Aurora ficou ali, parada, com o coração apertado. Ela não se importava com o dinheiro, mas com a forma. O velho Elias viu a cena da cozinha, e naquele dia ele soube que a arrogância do Sr. Arthur teria um preço, pago não com dinheiro, mas com a verdade. E naquele momento, Aurora aprendeu que o silêncio fala mais alto que qualquer humilhação. Mas o que Arthur não sabia é que ele estava se preparando para dar tudo àquela moça, exatamente por causa da sua solidão e da forma como ele a via. O médico havia sido claro. O seu coração, tanto o físico quanto o emocional, estava cansado. Sem esposa, sem filhos, sem amigos verdadeiros, Arthur vivia em um vazio dourado. Ele sabia que o império que construiu seria devorado por primos distantes e gananciosos que mal lhe visitavam. Ele precisava de um ato final de rebeldia contra a própria morte e o próprio legado. Ele queria um fim que fizesse barulho, que fosse inesperado. Ele escolheu Aurora por sua invisibilidade. Ele pensava: esta moça humilde vai herdar tudo, e eles, que me ignoraram em vida, terão de engolir a poeira. Era um ato de vingança póstuma, mas com um toque de caridade fria. Ele não estava dando o dinheiro por amor, mas por um capricho. E era justamente esse capricho que o destino usaria para desvendar o segredo de Aurora, um segredo que daria um novo significado a toda aquela herança. O destino ainda não tinha mostrado sua carta final. Arthur não voltou ao Ouro Negro na manhã seguinte, nem na outra. Aurora sentiu um vazio estranho, não pela perda do cliente, mas pela quebra da rotina silenciosa que, de certa forma, ancorava o seu dia. Ela não sabia, mas naquele exato momento, o testamento estava sendo lido na sala de um advogado frio, onde parentes distantes já se preparavam para a divisão dos bens. Eles esperavam a fortuna. Receberiam, em vez disso, a fúria de um bilionário que lhes legava apenas o desprezo. E o destino que se movia nas sombras estava prestes a colocar o nome de Aurora no centro de uma tempestade, sem que ela soubesse que, naquele instante, sua vida de garçonete estava terminada para sempre. O desaparecimento do Sr. Arthur do Ouro Negro deu início a uma nova fase no cotidiano de Aurora. Não de alívio, mas de um estranho e pesado silêncio. Sem a presença imponente do bilionário, o foco das demais vendedoras e caixas do restaurante, mulheres que invejavam a clientela rica e detestavam a discrição de Aurora, se intensificou. Elas eram o coro da maldade sutil, e a principal delas era Verônica. Verônica era uma mulher que havia trocado o sonho pela ambição e via Aurora como a encarnação do fracasso que ela temia. "Olha lá a santa", dizia Verônica com escárnio para suas colegas. "Parece que o magnata que dava gorjeta gorda sumiu. Agora vai ter que contar os trocados para o remédio da mãe." Aurora ouvia, mas fazia de conta que o barulho da máquina de café era mais alto que a voz de Verônica. Ela havia aprendido desde muito cedo que o orgulho ferido do outro só se acalma quando a vítima reage. E Aurora reagia com a única arma que possuía: o silêncio digno. A dor não estava no que diziam, mas no fato de ser verdade. Ela realmente precisava da gorjeta. A maior batalha de Aurora era em casa, no pequeno apartamento alugado onde cuidava de Dona Helena. A mãe era uma mulher que irradiava uma paz serena, mas estava presa a um corpo que falhava. A doença progredia, e os médicos precisavam de uma nova leva de exames caros. Numa tarde, voltando do trabalho, Aurora encontrou a mãe chorando em silêncio, não de dor física, mas de culpa. "Minha filha, me perdoe por ser um fardo tão pesado. Você deveria estar vivendo a sua vida, estudando, viajando, não presa a mim", sussurrou Dona Helena. Aurora ajoelhou-se ao lado da cama, segurou a mão da mãe e respondeu com uma voz firme e amorosa: "A senhora não é um fardo, mãe. É a minha âncora. A minha única família. E a minha vida é aqui. O que Deus me deu para cuidar, eu cuido com honra. O tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade, e eu sei que a nossa hora de paz vai chegar." Aquele momento era o ápice da dor de Aurora. A impossibilidade de oferecer à mãe o conforto que ela merecia. Essa era a injustiça que a alma de Aurora carregava. Em um ato de desespero, Aurora procurou o gerente do restaurante,
o senhor Mendes, um homem que era um mero capataz, preocupado apenas com o lucro. Ela pediu um adiantamento para cobrir os exames da mãe. O senhor Mendes, que vivia sob a sombra de Verônica e da clientela rica, olhou para Aurora com um misto de pena e desprezo. Olha, Aurora, disse ele esfregando as mãos, você é uma boa funcionária, mas este não é um banco e, francamente, seu histórico não é o melhor. Você vive de gorjetas, o que mostra instabilidade. E, além disso, estamos cortando custos. Preciso de uma lista de funcionários para possível corte, e a sua está bem no topo. Sinto muito. A recusa foi mais um tapa moral do que financeiro. Aurora saiu da sala do gerente sem falar uma palavra, mas com uma certeza gelada. O mundo só enxergava o que era descartável nela. O que o Sr. Mendes não sabia é que, ao fechar a porta na cara de Aurora, ele estava assinando sua própria derrocada, pois Deus escreve justiça com linhas de silêncio, e o tempo estava prestes a virar. Na cozinha, o velho Elias a chamou. Ele estava sempre com as mãos sujas de farinha, mas a alma limpa. Ele lhe deu um pedaço de pão quentinho e um copo de leite. Minha filha, disse o velho com a voz rouca, o senhor Arthur? Ele não era um homem mau. Era um homem que havia esquecido o que era bom. Ele parou de vir porque ele se foi. Elias fez o sinal da cruz. Mas preste atenção no que o velho lhe diz. O destino tem planos para quem carrega o silêncio. Um dia, a mesa vai virar, e quem humilhou você vai beijar o chão onde você pisar. Nem toda queda é castigo. Às vezes, é recomeço. Siga firme. Aurora não perguntou nada. Apenas pegou o pão, agradeceu e saiu. Ela não acreditava em milagres, mas a fé de Elias era um bálsamo para sua alma. Ela estava prestes a entrar no período mais sombrio de sua vida, onde a injustiça de ser demitida a atingiria como um raio, mas o conselho de Elias seria a sua bússola para a verdade que estava por vir. Na manhã seguinte, o Sr. Mendes, pressionado por Verônica e pelo medo de perder sua própria posição, colocou uma carta de aviso no armário de Aurora. A notificação era fria, citando reestruturação de pessoal e baixo desempenho. Quando Aurora encontrou o envelope, suas mãos tremeram, não de surpresa, mas de indignação silenciosa. Verônica estava por perto, fingindo arrumar os talheres, mas com um sorriso cruel e contido. Que pena, Aurora, disse ela. Parece que a vida de garçonete não é para todos. Pelo menos você terá tempo para cuidar da sua mãe. Aurora, pela primeira vez, olhou Verônica nos olhos, e o silêncio de seu olhar era mais cortante do que qualquer grito. Ela vestiu o casaco, entregou o uniforme e saiu do Ouro Negro pela última vez. Ela estava desempregada, sem dinheiro e com a mãe doente. A queda era total. Tudo está prestes a começar, revelando o auge da humilhação, onde o destino, percebendo a injustiça, finalmente começa a mover suas peças para iniciar a justiça. Aurora estava no ponto de ônibus, com a carta de demissão amarrotada no bolso. Ela sentia o frio da manhã e o frio da injustiça. De repente, um carro de luxo parou bruscamente ao lado dela. Era Verônica, que não podia perder a chance de humilhar publicamente a rival. Ela abaixou o vidro elétrico com um sorriso de escárnio. Esqueceu algo no restaurante, Aurora? Ah, sim, você esqueceu o testamento do seu amigo milionário, não é? Ele te deixou um até logo, e não uma herança. Verônica riu alto. Sabe, você sempre teve essa aura de que era melhor que nós, a santa que não falava. Mas agora você é só uma desempregada. Não se preocupe, o dinheiro que você não tem, eu tenho. Quer uma carona até o asilo? Ou vai continuar esperando o destino te exaltar? A humilhação era pública, brutal e desnecessária. Mas Aurora apenas olhou para ela. O silêncio de seu olhar era a sua armadura. Ela não se defendeu, apenas deixou que a maldade de Verônica falasse por si mesma. Aquele silêncio era uma resposta, e o universo estava atento. O desespero de Aurora a levou a um bazar de usados. Sua mãe precisava urgentemente de um casaco mais quente.
Ela procurou entre as pilhas de roupas antigas, tentando encontrar algo decente com o pouco dinheiro que lhe restava. Duas senhoras bem vestidas que faziam compras no local avistaram Aurora e a reconheceram como a ex-garçonete do Ouro Negro. Uma delas, a senhora Lígia, era cliente regular de Arthur Montgomery. "Veja só, Margarida", disse Lígia, ajustando seus óculos de grife. "A moça do café agora faz compras na rua. Que decadência! Aposto que o milionário nem sequer se lembrou do nome dela na hora de escrever o testamento." A senhora Margarida respondeu alto para que Aurora pudesse ouvir. "É o preço da arrogância silenciosa, Lígia. A vida cobra. Essa gente simples sempre espera um milagre para mudar de vida, mas o destino não faz milagre para quem não tem ambição." Aurora apertou o casaco que segurava, sentindo o peso da injustiça social. Mas em vez de responder ou sair correndo, ela continuou sua busca, focada na dignidade de cuidar de sua mãe. O que era seu, o tempo devolve, e a humilhação estava prestes a se transformar no motor da virada. Ao sair do bazar, Aurora viu um táxi parar ao seu lado. De dentro, desceu um senhor de terno impecável, carregando uma pasta de couro. Era o Dr. Ricardo, o advogado do Sr. Arthur Montgomery. Ele a procurava há dias, tendo encontrado seu endereço no registro de funcionários do restaurante. O Dr. Ricardo a observou de longe. Ele esperava encontrar uma jovem ambiciosa, talvez já desconfiada da sorte. Em vez disso, viu uma moça simples, comprando em um bazar e com um olhar de cansaço honesto. Ele a abordou com cautela. "Com licença, senhorita. A senhorita é a Aurora Ferreira, que trabalhava no Ouro Negro?" Aurora, assustada, confirmou. O advogado abriu a pasta e tirou um envelope selado, pesado, carimbado com o timbre do escritório de Arthur Montgomery. "Este envelope é uma ordem. Foi deixado pelo Sr. Arthur, com instruções expressas para ser entregue pessoalmente. É urgente. O conteúdo mudará sua vida." Aurora recebeu o envelope com as mãos trêmulas. Ela não o abriu. Não perguntou o que era. Apenas olhou para o Dr. Ricardo, o choque estampado em seu rosto. O advogado, acostumado a lidar com a ganância desenfreada dos herdeiros, estava confuso com o silêncio e a calma da jovem. "Não vai abrir, senhorita. É o testamento. O Sr. Arthur, ele legou todos os seus bens a você. Tudo. Casas, empresas, a fortuna. A senhora é a única herdeira universal." O Dr. Ricardo esperava um grito, lágrimas de alegria, um desmaio. Recebeu apenas um olhar que parecia não acreditar. Aurora levou o envelope ao peito. "O Sr. Arthur, por quê?" perguntou ela, a voz um mero sussurro. O advogado deu de ombros, profissionalmente frio. "Caprichos de um milionário. Ele queria uma despedida em grande estilo, mas o que importa é que a fortuna é sua." O destino havia começado a agir. A injustiça havia sido confrontada pela verdade, mas o maior segredo, o motivo secreto, ainda estava por vir. Aurora voltou para casa atordoada. O envelope permaneceu fechado por horas, pousado sobre a mesa da cozinha. Ela não tinha coragem de abri-lo, não porque temesse a pobreza, mas porque temia a responsabilidade de uma riqueza que não havia buscado. Ela contou à mãe. Dona Helena, fraca, mas com a serenidade de sempre, sorriu. "Deus age em silêncio, minha filha. Aceite o que ele te manda, mas nunca perca a sua alma nisso. O dinheiro não te faz rica. O coração te faz." Aquela noite, o medo de Aurora não era mais o desemprego, mas o peso do destino. Mas ela sabia que não estava sozinha. Quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. Antes de dormir, Aurora abriu o envelope. Dentro, além do testamento, havia uma carta manuscrita, rasurada e escrita por Arthur Montgomery. A letra era trêmula. "Eu não a conheço, Aurora, mas a escolhi porque a vi. Vi sua dignidade em silêncio, coisa que minha família perdeu há décadas. Receba o que é seu. Que você use esta fortuna para realizar o bem que eu não consegui em vida. Sinto muito." Aurora chorou ao ler. Mas havia algo mais na carta, algo que o próprio Arthur havia esquecido de mencionar, ou talvez não soubesse. Uma mancha de café na lateral do papel,
a mesma mancha que ela tentara limpar naquele dia no restaurante. E sob aquela mancha quase invisível havia uma data, o dia de seu nascimento. Ali o destino plantou a primeira pista de que a ligação entre o bilionário e a garçonete era muito mais profunda do que um mero testamento. A queda acabou. Vamos começar agora, onde a verdade começará a se desenhar. O que era para ser o dia mais feliz da vida de Aurora foi o mais confuso. A notícia de que ela era a herdeira do Império Montgomery se espalhou pelo bairro pobre como fogo em palha seca, mas o silêncio de Aurora era sua única defesa. O Dr. Ricardo a transferiu rapidamente para uma das mansões menores de Arthur, um palacete discreto nos arredores da cidade, longe dos olhos curiosos e dos parentes vorazes. Dona Helena foi levada com ela, recebendo cuidados médicos de primeira linha, um alívio que parecia um sonho. No entanto, ao entrar na mansão pela primeira vez, Aurora sentiu um vazio maior do que no seu antigo apartamento. As salas imensas, os lustres de cristal e o mármore frio gritavam a solidão do homem que havia vivido ali. Ela estava rica, mas o peso daquela riqueza era a sua nova dor. Ela não podia mais ser a mesma, mas não sabia quem deveria ser agora. O fundo do poço não era a pobreza, mas a perda da simplicidade e a necessidade de se reconstruir em um mundo que a julgava. A fúria dos parentes de Arthur Montgomery foi imediata. A notícia do testamento, lida publicamente pelo Dr. Ricardo, deixou-os lívidos. Eles, que eram de sobrenomes tradicionais e viviam na expectativa da herança, foram deserdados por uma garçonete de esquina. O primo mais próximo, um advogado ambicioso chamado Fernando, iniciou imediatamente um processo de contestação do testamento, alegando incapacidade mental do falecido e coação da herdeira. Ele deu entrevistas à imprensa, pintando Aurora como uma golpista oportunista. A mídia, ávida por escândalos, transformou a história em um circo. A foto de Aurora, tirada secretamente no restaurante, estava em todos os jornais, ao lado de manchetes maldosas. A humilde garçonete que roubou a fortuna do patrão solitário. A dor agora era pública. Aurora teve que encarar a humilhação de ser chamada de ladra e aproveitadora, sem ter sequer tocado em um centavo da herança. Uma manhã, o portão da mansão tocou. Verônica, a ex-colega que a havia humilhado, estava ali, usando o pretexto de entregar um objeto pessoal que Aurora havia esquecido. Na verdade, ela queria ver de perto a farsa e, quem sabe, arrancar alguma informação para vender à imprensa. Ela estava deslumbrada, mas o orgulho a impedia de demonstrar. Aurora a recebeu na porta com a mesma calma silenciosa de sempre. Você deve estar se divertindo, não é, Aurora? Que golpe de mestre! A sorte sorriu para a santa, disse Verônica, tentando ser ácida. Aurora apenas sorriu, um sorriso de genuína paz, não de triunfo. Eu não busco sorte, Verônica. Eu busco justiça, e a justiça não tem nada a ver com essa casa, e sim com o que está em meu coração e no coração da minha mãe. Verônica, incapaz de entender a profundidade da resposta, saiu dali ainda mais cega em seu julgamento. Ela viu o luxo, mas não viu a alma. Ela viu a mansão, mas não viu a verdade que estava prestes a vir à tona. O destino fez o equilíbrio. Quem humilhou, segue cego e preso no próprio orgulho. Aurora não queria a fortuna apenas para si. Ela sentia que havia algo por trás do gesto de Arthur e sabia que, para aceitar o dinheiro com paz de espírito, precisava entender o motivo secreto. Ela pediu ao doutor Ricardo, seu novo advogado, que procurasse por qualquer informação sobre a vida de Arthur Montgomery nos últimos 30 anos, especialmente sobre suas relações familiares e seu passado em outra cidade. Procure algo que ele não queria que ninguém soubesse, algo pequeno que ele tentou enterrar, pediu Aurora. O advogado ficou intrigado. A maioria dos clientes quer que eu oculte o passado e não que eu o revele. Aurora respondeu com a clareza que só a dignidade oferece. Sei que essa história podia ser a minha, Dr. Ricardo, e a minha alma precisa de uma resposta para curar a dor do Sr. Arthur e a minha. Foi ali que Aurora entendeu que o silêncio também fala. E o silêncio de Arthur Montgomery
estava prestes a contar a história mais importante de todas. O Dr. Ricardo, tocado pela integridade da jovem, dedicou-se à busca. Ele encontrou um arquivo antigo, escondido em um cofre na sede da primeira empresa de Arthur. Era uma pasta amarelada, com recortes de jornal e cartas antigas. Um dos recortes era sobre um incêndio devastador em uma pequena pensão, há mais de 20 anos, em uma cidade vizinha. A manchete falava de uma tragédia e, no rodapé, a foto de uma jovem mulher sorridente. A foto era de Dona Helena, a mãe de Aurora. Naquele instante, a dor, o silêncio e a verdade se alinharam. O motivo secreto não era um golpe de sorte, mas o peso de um passado que Arthur e Helena compartilhavam. Vamos começar com a revelação da conexão oculta, o sinal do destino que transforma a herança em justiça. O Dr. Ricardo apresentou a pasta amarelada à Aurora. O coração dela palpitava ao ver a foto da mãe, jovem e radiante, em um recorte de jornal que falava de fogo e destruição. A matéria descrevia o incêndio em uma pensão que abrigava estudantes e jovens trabalhadores. O fogo consumiu o prédio, e a reportagem mencionava uma jovem sobrevivente, Dona Helena, que perdeu tudo, exceto a vida e a identidade do homem que a resgatou. Um jovem e ambicioso empresário imobiliário, Arthur Montgomery, que por acaso estava na rua e arriscou a própria vida. Aurora leu a história, o ar faltando em seus pulmões. Arthur, o bilionário frio, havia sido o herói que salvou sua mãe. O doutor. Ricardo continuou a pesquisa, mergulhando no passado de Arthur, e descobriu a verdade que o milionário tentou enterrar. Após o incêndio, Arthur sentiu-se culpado. Embora tivesse salvado Helena, ele havia construído o prédio da pensão anos antes, e a perícia concluiu que a tragédia foi causada por uma falha estrutural que ele, na sua pressa para lucrar, havia ignorado. Ele havia subornado a prefeitura e os peritos para abafar a sua culpa. A vida de Helena foi salva, mas ela perdeu tudo e teve que recomeçar do zero numa nova cidade. A doença que a atingiu anos depois, embora não diretamente ligada ao fogo, foi, para Arthur, um fardo de consciência. A doação não era caridade, mas um acerto de contas com o destino. Uma tentativa desesperada de aliviar o peso da culpa por ter construído a armadilha onde a mãe de Aurora quase morreu. Ele não estava dando uma herança a uma estranha. Estava pagando uma dívida de vida à única vítima que ele pôde encontrar 20 anos depois. Aurora percebeu então o verdadeiro motivo do silêncio de Arthur na cafeteria. Ele a observava todos os dias, não por acaso, mas por culpa e por um reconhecimento silencioso do destino. Ele via nela a filha da mulher que ele havia salvado e, ao mesmo tempo, prejudicado. A invisibilidade de Aurora era o que ele buscava. A chance de pagar a dívida em silêncio, sem confrontos. Ele a escolheu não por amor, mas por justiça de alma, um ato final de redenção. E ele deu tudo porque sentia que nada no mundo era suficiente para pagar a vida que ele quase destruiu. Ali, na sala daquela mansão fria, Aurora sentiu compaixão pelo homem que a humilhara. Ela não sentia mais a raiva da garçonete, mas a paz de quem entende que toda alma guarda um segredo. O doutor. Ricardo descobriu mais um detalhe, um fragmento de informação que finalmente uniu as peças e revelou o motivo secreto de Aurora. Ele encontrou nos antigos documentos de Arthur uma menção ao pai biológico de Aurora. Acontece que Dona Helena havia engravidado logo após o incêndio. O pai da criança, um jovem que trabalhava na pensão, morreu na tragédia. Mas antes de morrer, ele deixou um pequeno caderno para Helena, onde ele falava sobre o futuro e o nome que queria dar ao filho. O nome escolhido, caso fosse menina, era Aurora. O Dr. Ricardo descobriu a identidade desse pai, e ele não era outro senão o irmão mais novo do próprio Arthur Montgomery, um irmão que Arthur pensava ter fugido da cidade após um desentendimento familiar anos antes. O verdadeiro motivo secreto era este. Aurora não era apenas a filha da mulher que Arthur havia salvado, mas era sua própria sobrinha. O destino, com sua ironia implacável, havia feito o milionário deixar sua fortuna
para sua única e legítima parente de sangue, uma parente que ele havia conhecido como uma simples garçonete e que ele havia tratado com desprezo. O teste de DNA, feito discretamente pelo Dr. Ricardo usando amostras de Arthur e de Dona Helena, confirmou a verdade inquestionável. A herança não era um capricho, era a justiça de sangue, o destino devolvendo à filha o que havia sido tirado do pai. A humilhação e a dor foram os caminhos que levaram à verdade mais profunda, provando que nem toda queda é castigo, às vezes é recomeço. A notícia da sobrinha herdeira pegou os primos contestadores de surpresa. A verdade era inegável. O processo judicial desmoronou em segundos. Aurora agora estava legitimada não só pelo testamento, mas pela linhagem de Arthur Montgomery. Mas ela permaneceu em silêncio. Não fez questão de alardear a vitória, nem de humilhar os primos arrogantes. Ela tinha o que buscava: a verdade. Agora, com a paz da alma restabelecida, vamos iniciar, focado na reconstrução em silêncio e na prova de que a fortuna não a mudaria, mas apenas ampliaria sua bondade. Com a verdade revelada e o testamento inquestionável, Aurora poderia ter feito um escândalo. Poderia ter ido à mídia, esfregado a herança na cara de seus primos e ex-colegas. Mas a verdadeira força de Aurora estava em seu silêncio. Ela honrou o arquétipo que a guiava. Ela usou a fortuna não para ostentação, mas para o que era essencial. A primeira coisa que fez foi criar uma fundação em nome da mãe, focada em ajudar famílias que lutavam contra doenças raras. Ela contratou enfermeiras particulares e equipou o quarto de Dona Helena com o melhor da tecnologia médica, proporcionando-lhe o conforto e a paz que ela sempre mereceu. A riqueza não a mudou, apenas deu poder ao coração que ela já tinha. Ela trocou o uniforme de garçonete por ternos simples e elegantes, mas seus olhos mantiveram a mesma serenidade de quem sabe o preço da dor. O tempo estava passando e a reconstrução de Aurora era um testemunho silencioso para o mundo. O império de Arthur Montgomery era vasto, e Aurora assumiu a presidência com a ajuda do Dr. Ricardo, que se tornou seu mentor e fiel conselheiro. Ela não demitiu ninguém que fazia um trabalho honesto. Em vez disso, ela reestruturou a empresa com uma ética que Arthur havia perdido. O primeiro projeto foi uma auditoria para garantir a segurança de todas as construções, corrigindo os erros do passado. Ela fez questão de que a empresa se tornasse um modelo de responsabilidade social, honrando a memória de seu pai biológico, que morreu por negligência. O que era um império de ganância estava se transformando em um legado de justiça. Aurora provava que quem foi humilhado ao ser exaltado pode mostrar ao mundo que o dinheiro é apenas uma ferramenta e não o dono da alma. Verônica, por sua vez, continuava na sua rotina de arrogância. Ela e o Sr. Mendes, o gerente que demitiu Aurora, seguiam no ouro negro, completamente alheios ao verdadeiro poder que a ex-colega exercia agora. Eles viam as notícias de Aurora, mas as interpretavam como um golpe de sorte ou um milagre passageiro. Verônica não conseguia conceber que a bondade pudesse ter vencido a ambição. Ela zombava com as colegas. Essa Aurora vai gastar tudo em caridade e logo estará de volta pedindo o emprego. Gente simples não sabe lidar com milhões. Ela seguia cega em seu orgulho, incapaz de ver que a verdadeira derrota não era financeira, mas moral. Eles estavam presos na mesmice, enquanto Aurora estava reescrevendo o destino. Um dia, o Sr. Mendes recebeu uma notificação urgente. O prédio onde ficava o ouro negro havia sido vendido, e o novo proprietário estava exigindo o dobro do aluguel ou o despejo imediato. O prédio havia sido uma das propriedades vendidas logo após a morte de Arthur, e agora pertencia a um grande fundo imobiliário que não fazia acordos. O Sr. Mendes e Verônica entraram em pânico. Eles não tinham como pagar e teriam que fechar as portas e demitir toda a equipe. Eles não sabiam que a empresa que havia comprado o prédio pertencia a um complexo de investimentos administrado, por ironia do destino, pela fundação de Arthur Montgomery, agora sob a gestão de Aurora. O tempo tinha uma forma estranha de revelar a verdade. A mesa estava prestes a virar, e a justiça seria servida no lugar do café.
Aurora precisava fechar o ciclo. 3 meses após assumir o controle dos negócios, ela visitou o Ouro Negro novamente, não para comer, mas para observar. Ela se sentou na mesma mesa que Arthur sentava e pediu o mesmo café preto, duplo e sem açúcar. Verônica estava no balcão e não a reconheceu imediatamente sob a roupa de grife discreta e a aura de poder. Ela apenas viu uma cliente rica e poderosa. O Sr. Mendes, nervoso com a iminência do despejo, correu para atendê-la. Ele a tratou com toda a bajulação que ele nunca havia demonstrado à ex-funcionária. Ele não fazia ideia de que a mulher à sua frente era a dona do complexo imobiliário que estava prestes a arruiná-lo. O silêncio de Aurora era mais ameaçador do que qualquer ameaça legal. Ao ver o velho Elias saindo da cozinha, Aurora o chamou. Ele a reconheceu imediatamente. Elias, com a testa franzida de preocupação, sorriu. Minha filha, eu sabia que o destino não tinha esquecido de você. O que o velho disse se cumpriu. Aurora segurou a mão dele, com o calor da gratidão que o dinheiro não compra. Obrigada, Elias. O senhor foi a única pessoa que me deu um pão e uma palavra de fé. E eu não me esqueci. Agora é hora de a justiça ser feita, e o senhor será a minha primeira testemunha. O velho Elias, emocionado, chorou em silêncio. Ele sabia que a bondade de Aurora não era passageira. O palco estava montado para a grande revelação, onde o orgulho seria destruído e a verdade finalmente proclamada em voz alta. Aurora estava sentada na mesa do Ouro Negro, tomando seu café, quando o Sr. Mendes, desesperado com a ordem de despejo, aproximou-se. Ele não sabia que ela era a nova proprietária. Ele a reconheceu vagamente como uma cliente rica e pensou em usá-la como ponte. Perdoe-me incomodá-la, senhora. Meu nome é Mendes, eu sou o gerente deste estabelecimento. Estamos passando por um problema sério. O prédio foi vendido e a nova administração está nos cobrando um valor inviável. A senhora parece ser uma pessoa influente, uma mulher de negócios. Seria possível nos ajudar a entrar em contato com o novo dono? Se a senhora pudesse nos apresentar, talvez pudéssemos negociar. Ele estava implorando, humilhando-se diante da mulher que ele havia demitido por baixo desempenho. Aurora olhou para ele, e seu olhar era de compaixão, mas também de uma tristeza profunda pela cegueira humana. Ela não gritou, não o repreendeu. Apenas tirou da bolsa uma cópia da notificação de despejo e a colocou sobre a mesa ao lado de sua xícara. O Sr. Mendes pegou o papel e seus olhos arregalaram-se. No topo estava o timbre da Fundação Montgomery, com o nome de Aurora Ferreira como presidente. O homem empalideceu. Verônica, que observava a cena de longe, aproximou-se curiosa e, ao ler o documento, soltou um pequeno grito abafado. Aurora! Sussurrou o Sr. Mendes, as pernas bambas. Ele não conseguia acreditar que a moça humilde era a mulher que detinha o poder de arruiná-lo. Verônica estava lívida. Isso é algum tipo de piada? Você comprou o prédio para nos humilhar, sua golpista! Aurora ergueu a mão, silenciando Verônica com um gesto suave. Não, eu não o comprei para humilhar ninguém. Eu o comprei para corrigir um erro. Ela se virou para o Sr. Mendes e a narração se aprofundou. Você se lembra, senhor? Mendes, de quando eu lhe pedi um adiantamento para os exames da minha mãe, e você me demitiu dizendo que eu não era confiável? Eu não queria essa fortuna, mas ela veio. E ela me deu o poder de fazer 2 coisas: honrar quem me amou e corrigir o que foi feito de errado. O Sr. Arthur, ele era meu tio e me deixou tudo porque sentia uma dívida de vida. E eu, por sua vez, sinto uma dívida moral com a verdade. Aurora então revelou a Verônica e ao Sr. Mendes, na frente de outros clientes e funcionários, o segredo. O testamento não foi um milagre, foi justiça. O Sr. Arthur era irmão do meu pai biológico. Eu sou sobrinha dele. O destino me trouxe de volta ao lugar que a ganância dele quase destruiu no passado. Ela olhou para Verônica com uma pena sincera. Eu voltei não para me vingar, mas para fazer o que vocês nunca puderam fazer, enxergar o ser humano. Vocês me viram como uma garçonete, mas eu era uma herdeira. Vocês me trataram como lixo, mas eu era família. E eu não esperava esse segredo, nem o Sr. Arthur. Mas o destino, com sua ironia,
uniu a herança à verdade do sangue. O Sr. Mendes e Verônica estavam paralisados, o rosto vermelho de humilhação e choque. A cena era a consumação da justiça. O público que havia acompanhado a dor de Aurora sentia uma satisfação moral imensa. Verônica e o Sr. Mendes não tinham como argumentar. O orgulho deles havia sido quebrado, não por uma agressão, mas por uma verdade inegável. Eles foram silenciados. Aurora pegou a xícara de café, deu um gole e dirigiu a última palavra ao Sr. Mendes. O contrato de aluguel será cancelado. Não vou despejar ninguém. Mas este prédio será transformado. Será um centro de treinamento para pessoas que buscam uma segunda chance sem olhar para a conta bancária. O Sr. Mendes, o senhor está demitido. Não por vingança, mas porque um lugar que humilha seus funcionários não merece prosperar. O velho Elias saiu da cozinha, enxugando as lágrimas com o avental. Ele foi o único a aplaudir. Ele andou até Aurora, beijou-lhe a mão e disse: "O que é seu, o tempo devolve. Você fez a justiça que só Deus pode escrever, minha filha." A cena se fechou no olhar de Verônica e Mendes, que se afastavam, não por serem expulsos, mas por terem sido derrotados pela própria cegueira. A dor havia se transformado em justiça, e agora era a hora da cura. Está pronto para fechar o ciclo de triunfo silencioso e emoção pura. O choque da verdade, revelada publicamente por Aurora, ressoou até os corredores do tribunal. O primo ambicioso, Fernando, que contestava o testamento, viu seu caso desmoronar em migalhas. O Dr. Ricardo, com a certidão de parentesco em mãos, não precisou sequer argumentar. O juiz encerrou o processo, reconhecendo Aurora Ferreira como a legítima herdeira, não só pela vontade de Arthur, mas pela verdade inegável do sangue. Fernando, derrotado e humilhado, tentou uma última cartada, ameaçando processar Aurora por difamação. Mas ela, com a paz da vitória silenciosa, apenas olhou para ele, no meio do tribunal cheio de curiosos, e disse em voz baixa: "O que o meu tio me deixou, eu aceito como perdão. O que o senhor perdeu foi por ganância. Não me procure mais, Fernando. O tempo já lhe deu a sentença mais justa." Naquele dia, Aurora provou que a justiça não se compra, mas se conquista com dignidade. Ela saiu do tribunal não como a vencedora de um litígio, mas como a portadora da verdade. Aurora cumpriu sua promessa. O antigo Ouro Negro foi fechado, mas não para virar ruínas. Ele se tornou o primeiro centro de oportunidades, Dona Helena. O lugar que era símbolo de humilhação e exclusão, agora oferecia cursos profissionalizantes, orientação e microcrédito para mulheres e homens simples que precisavam de uma segunda chance. Elias, o velho cozinheiro que a apoiou em seu momento de dor, foi convidado a ser o padrinho do centro, a personificação da fé e da bondade que sobreviveram à injustiça. Verônica e o senhor Mendes foram forçados a procurar emprego, e o destino fez com que eles tivessem que se submeter a entrevistas de trabalho com antigos colegas que haviam sido tratados com mais respeito. Eles não foram vingados por Aurora, mas pelo próprio karma que eles haviam gerado. Quem humilhou aprende, e a lição deles foi a perda do controle sobre o próprio destino. O último ato de Arthur foi o silêncio, e Aurora precisava fechar o ciclo de dor e culpa dele. Ela foi ao túmulo do tio, levando flores simples, não as orquídeas caras que ele receberia de parentes oportunistas. Ela se ajoelhou e, em voz baixa, contou-lhe a verdade. "Tio Arthur, o senhor me deu a fortuna para pagar sua culpa, mas o destino me deu o seu sangue e me revelou o passado. O senhor era o herói que salvou minha mãe e o irmão que eu nunca conheci. Eu o perdoo pela frieza e agradeço por ter tido a dignidade, mesmo que tardia, de reconhecer o que era justo. Seu legado não será de dinheiro, mas de reparação." Ali, naquele cemitério silencioso, Aurora não só perdoou o tio, mas perdoou a si mesma por toda a dor que sentiu como garçonete. O perdão é a vingança mais bonita, e a cura de Arthur se deu através da generosidade silenciosa de sua sobrinha. A maior recompensa de Aurora foi ver a paz de sua mãe. Dona Helena, agora sem preocupações financeiras e sob os melhores cuidados,
conseguiu sorrir de novo. Em um dia ensolarado, Aurora estava lendo um livro para ela quando Dona Helena segurou sua mão. Minha filha, o dinheiro foi bom, mas a verdade foi melhor. Agora sei que a sua luta não foi em vão. O destino não nos abandonou. Ele estava apenas traçando a linha da justiça. Foi um momento de catarse e cura emocional. A mãe viu a filha triunfar sobre a injustiça, e a filha viu a mãe finalmente ter a vida digna que merecia. A injustiça havia sido confrontada, e a ferida emocional estava cicatrizando, provando que Deus escreve justiça com linhas de silêncio. A vida de Aurora não se tornou fácil com o dinheiro, mas ganhou um propósito. Ela usou a herança para construir pontes, onde Arthur havia construído muros. Ela não se tornou uma milionária reclusa, mas uma força de justiça social. Ela se lembrava todos os dias do olhar de desprezo do Senhor. Mendes e de Verônica, não para guardar rancor, mas para lembrar o tipo de poder que ela jamais usaria. Ela era a prova viva de que quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. O ciclo estava fechado. A dor da injustiça e o silêncio da dignidade foram recompensados pela verdade do parentesco e pela justiça da fortuna. Aurora olhava para o futuro com a certeza de que a fé silenciosa havia sido sua maior aliada. A verdadeira cura de Aurora não veio com a assinatura do testamento, nem com a derrota de seus adversários. Veio em uma manhã tranquila na mansão, quando ela se olhou no espelho. Ela não via mais a garçonete humilhada, nem a herdeira assustada. Via uma mulher em paz, que havia vencido a injustiça com a própria alma. Foi um momento de silêncio profundo. Ela sabia que, para ser livre, precisava liberar quem a ofendeu. Não era um perdão verbal, mas um perdão de alma. Ela não desejava mal a Verônica, nem ao Sr. Mendes. Apenas lhes desejava a lucidez que ela havia conquistado. O perdão de Aurora não era um presente para eles, mas sim para si mesma. Era a prova de que o ódio e o rancor não teriam espaço em sua nova vida. Ela havia se lembrado da frase de sua mãe: o amor puro e a fé silenciosa são as maiores fortunas que se pode herdar. Meses depois, quando o Centro Dona Helena já estava em pleno funcionamento, uma mulher vestida de forma simples e com o olhar carregado de cansaço apareceu na porta, buscando ajuda. Era Verônica. Ela havia perdido tudo: o emprego, a dignidade e a arrogância. Seu orgulho finalmente havia cedido ao desespero. Ela não reconheceu Aurora imediatamente, agora uma figura de poder gentil. Verônica esperava um olhar de escárnio, o triunfo que ela mesma daria. Em vez disso, encontrou um olhar de compaixão. Ela finalmente percebeu quem estava à sua frente. Aurora, eu sinto muito, sussurrou Verônica, a voz embargada. Eu fui terrível com você. Eu a humilhei. E agora, a mesa virou. Aurora a convidou a entrar, ofereceu-lhe um café e não mencionou o passado. Não houve sermão nem repreensão. Verônica, toda alma guarda um segredo e toda dor merece um final justo. Eu não a julgo. A sua dor me parece grande. O Centro Dona Helena está aqui para oferecer a segunda chance que todos merecem. Eu a ajudo, não porque a perdoei, mas porque eu entendo a dor. Aurora não lhe ofereceu dinheiro, mas um emprego e um caminho de volta à dignidade. Ela contratou Verônica como auxiliar na administração da fundação, um cargo que exigia responsabilidade e dedicação. A lição de Verônica não foi a vingança, mas a obrigação de servir aqueles que ela havia desprezado, curando seu orgulho com o trabalho honesto. A história de Aurora Ferreira é uma lembrança de que o destino não se atrasa. Ela nos ensina que a verdadeira herança não está nas mansões ou nos cofres, mas na capacidade de manter a dignidade e a paz diante da injustiça. Arthur Montgomery, o milionário solitário, tentou comprar a paz de sua alma com dinheiro, mas só a conseguiu através da verdade silenciosa de sua sobrinha. Aurora, a garçonete humilhada, provou que o silêncio e a fé são as ferramentas mais poderosas de um coração justo. Ela curou as feridas de Arthur, curou as feridas de sua mãe e curou a si mesma. O que era uma história de herança e ganância se tornou uma história de cura e redenção, provando que nem toda queda é castigo.
Às vezes, é recomeço. E assim, a vida continua. Aurora segue seu caminho, uma guardiã da justiça e do legado de um homem que só aprendeu a amar no silêncio da morte. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo e fique com a gente. Aqui cada história é uma lembrança de que o destino nunca se atrasa. Conte nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história e compartilhe esta história com alguém que acredita no destino e no poder do perdão. Agradeço a sua companhia. Até a próxima história.